Olá, pessoal do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula gravada. Hoje nós vamos, então, iniciar a nossa aula de número 17. Nós vamos dar continuidade à nossa apostila do volume 2. Essa semana vamos terminar essa apostila, tá? Para a gente dar início à apostila do volume 3. Então, eu peço para vocês que abram a apostila de vocês na página 55, 54, 55. Vamos falar sobre plano cartesiano. Vou compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa dar início à nossa aula, então. Então, nós vamos começar a falar sobre plano cartesiano. Plano cartesiano é o nome dado a uma representação geométrica. Como nós aprendemos, o plano na geometria é a representação de dois lados, não é isso? De forma bidimensional. Aquele lado que nós temos apenas, não conseguimos pegar, certo? Nós só conseguimos desenhar, tá? Então, o plano, né, é qualquer superfície que nós podemos escrever nele. Certo? Cartesiano, porque vem de René Descartes, tá? René Descartes era um filósofo, né? Astrônomo, também matemático, que resolveu estudar a posição dos astros no universo. E com isso, então, ele conseguiu, né, determinar localização de pontos, tá certo? No universo, em relação aos astros. Então, plano cartesiano, ele é um nome, né, uma homenagem a René Descartes, uma figura muito vista na parte da filosofia, tá certo? Que vocês vão estar estudando aí, né, mais daqui uns dias aí. E René Descartes, então, ele era, né, um físico, ele era astrônomo, certo? Também matemático, né? E ele, então, ele resolveu um dia analisar a posição dos astros no universo. E aí, então, ele começou a identificar esses astros, certo? E relacionar com números, tá? Para que ele pudesse contar, para que ele pudesse localizar esses astros no sistema. Então, aqui para vocês, nós temos na página 54, né, uma representação, certo, de um avião. Tá? Por que nós temos esse avião? Então, vocês estão vendo aqui na imagem, né, bem em cima aqui, na parte de cima dos bancos aqui, das poltronas, sempre um número e 3 letras, certo? Olha lá, ó. Tá, 18, depois aqui o 17, o 16, tá certo? Então, ó, A, B, C, depois do outro lado de cá tem, né, o D, E, F, tá certo? O que é isso aqui? Isso aqui são pontos de localização. Então, quando a gente compra uma passagem, seja ela de ônibus, seja de avião, certo? Quando nós compramos uma entrada do cinema, nós selecionamos aonde queremos sentar. Então, nós vamos sentar na fileira J, na poltrona 15, tá certo? Então, nós podemos selecionar os pontos aonde nós queremos chegar, tá? Então, esses pontos, eles são trabalhados dentro de eixos de representação, tá certo? De coordenadas, para que a gente chegue nesse resultado. Então, é um assunto, né? Plano cartesiano é um assunto muito utilizado no nosso dia a dia, tá certo? Mas muitas vezes nós não conhecemos como um conteúdo matemático, certo? O GPS mesmo. O GPS, né? Ele determina uma rota, tá certo? Através das coordenadas geográficas. Ele dá o ponto de localização, ele dá o ponto de partida, o ponto de chegada, por onde nós vamos passar, não é isso? Mas é um plano cartesiano que está acontecendo ali,
certo? Vamos entender, então, um pouquinho como é formado esse plano cartesiano, certo? E como que nós fazemos a leitura desse plano cartesiano, tá? Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, deste avião, né? Esses rapazes estão vindo para sentar aí, eles estão à procura do seu ponto de localização. Ou seja, ele tem que sentar numa poltrona com um determinado número e com uma determinada letra, tá certo? Então, isso daí é plano cartesiano, tá? Então, vamos lá para a página 55 agora de vocês. Então, aqui nós temos, né, a localização de pontos, como eu estava falando para vocês. O que é a localização de pontos? Localizar um ponto é a gente procurar determinar sentidos que coordenam, tá, o nosso caminho. Então, eu tenho que saber se eu tenho que ir para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, tá certo? Para que eu chegue no ponto desejado, tá? No ponto de localização que eu quero. Então, aqui vocês estão vendo, né, a aeronave, certo? O avião, tá? Em uma vista superior, né, na sua parte interna, onde ele mostra para nós todas as classes, certo? Pertencente a esse voo. Então, nós temos o laranjado, que é a primeira classe, o azulzinho, que são os executivos, os branquinhos, que são os econômicos, depois nós temos os banheiros, os armários e a copa, certo? Então, aqui nós temos, né, a representação deste avião. Então, vocês estão vendo aqui que ele possui as letras, olha só. Então, vamos aqui para a parte da primeira classe, no laranjadinho. Tem a letra A e B, a letra E e a letra F. Então, a letra A refere-se a essa coluna aqui, ó, que é na beira da janela aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui é a coluna A. Aqui é a coluna B, depois a coluna E e a coluna F. Tá certo? Agora, nós temos a poltrona 1. A poltrona 1A e 1B. Tá certo? Nós temos a poltrona 2. Tá aqui o número, ó. 2A e a 2B. Nós temos a poltrona 3A, 3B. Do mesmo jeito que eu tenho do outro lado, ó. A poltrona 3E e 3F. Tá certo? Então, eu estou dando, olha só para vocês verem, um número para essa poltrona e uma letra para a coluna, para saber em qual é a coluna que eu vou sentar. Tá certo? Então, aqui, depois eu tenho a executiva, né? Nós temos a executiva aqui, ó, as poltronas 8, 9, 10, 11, 12, 15. Certo? Essas poltronas, elas têm as letras A, B, C, D, E, F. E na classe executiva, certo? Porque estão nessa parte azulzinha, tá? Então, aqui nós vamos resolver os exercícios. Então, localizar pontos é seguir coordenadas, ou seja, seguir dados, seguir comandos para que a gente chegue em um determinado lugar, tá? Isso é localizar pontos, tá bom? Então, para a gente identificar e começar a trabalhar isso aqui, vamos pensar aqui, ó. Marque um X onde deverão sentar os passageiros com os tickets 18F e 20B. Então, janela 18, poltrona 18 no corredor F, poltrona 20 no corredor B. Então, vamos lá. Aonde vai estar esse daqui? Vamos lá. 18F. Olha aqui. 18 tá aqui. E o F é a primeira aqui da janela, ó. Tá vendo onde tá meu xizinho azul aqui? Então, é bem aqui que vocês vão marcar o X na apostila de vocês. 18F. E o 20B? O 20B tá onde? Olha, o ABC tá aqui embaixo, ó. Tá desse outro lado do avião. Então, quer dizer que o 20 tá aqui, ó. 20B. Tá certo? É um executivo. Não é isso? É azul, tá? O 18F é econômica, tá? E o 20B, ele é executivo, tá? Então, tá bem aqui, vocês vão marcar o xizinho na apostila de vocês, ok? Então, ele pergunta depois, ó, a quais classes pertencem essas passagens? 18F, classe econômica, e 20B,
classe executiva, certo? Letra B. Na letra B, nós temos o seguinte: quais letras indicam as fileiras das janelas da aeronave? Quais letras indicam as fileiras das janelas das aeronaves? As janelas ficam nas laterais, certo? Então, aqui, ó, nós temos a A, tá certo? Ó, a letra A, que é da janela, e a letra F, tá certo? Então, ó, letras A e F. Desconsiderando a tripulação, essa aeronave tem capacidade para levar quantos passageiros? Então, nós vamos tirar a tripulação, tirar o comandante, a aeromoça, certo? Tirar todas as pessoas que estão trabalhando nessa viagem e apenas quem são os passageiros, tá certo? Então, ele quer que a gente conte, tá? Desconsiderando a tripulação, essa aeronave tem capacidade para levar quantos passageiros? Então, nós temos que contar quantas poltronas executivas nós temos. Quantas poltronas executivas nós temos, que são as azuis? Quantas poltronas de primeira classe? Quantas poltronas econômicas tem essa aeronave? Tá? Então, vocês podem dar um pause no vídeo, contar e depois vocês voltem aí para comparar este resultado, se está correto. Tá bom? Bom, então, continuando aqui, né? Nós temos agora as coordenadas geográficas. Então, como eu falei para vocês, se nós estamos estudando, tá, localização de pontos, tá, como René Descartes, ele estudava a localização dos astros no universo, então quer dizer que as coordenadas geográficas, latitude e longitude, elas estão presentes nos nossos estudos também, tá certo? Então, é uma representação geométrica, certo? É a matemática sendo introduzida no estudo da geografia, tá? Então, quando vocês estudam as latitudes e as longitudes, nós estamos estudando localização de pontos, e essas localizações de pontos, elas vão estar diretamente relacionadas ao plano cartesiano, certo? Que é o nosso estudo de agora, tá? Então, vocês podem ver aqui, né, que nós temos aqui nesse atlas geográfico aqui, um globo, não é isso? Onde ele representa aqui, mostra para nós as partes, tá certo? Do nosso planeta aí. E vocês vão ver que nós temos as linhas na horizontal, tá certo? E nós temos a linha na vertical. Ela é meio curva, né, por causa do globo, tá certo? Mas nós podemos considerar como se fosse uma linha vertical. E aí nós temos a linha horizontal com a linha vertical, elas se cruzam em um único ponto. Em cada ponto disso aqui é um ponto de localização de alguma coisa, certo? Isso nós estamos vendo bem de longe, que se nós chegarmos bem pertinho, nós vamos enxergar que todos eles, tá certo? Ele é totalmente quadriculado, para que a gente consiga localizar cada ponto que é colocado nas coordenadas geográficas. Então, nós temos a latitude e a longitude, tá certo? Então, a latitude, né? A latitude é sul ou norte, não é isso? E a longitude é oeste e leste. Então, nós falamos assim, a latitude é na vertical, a longitude é na horizontal, tá certo? Para que a gente consiga fazer uma localização dentro do mapa geográfico, tá certo? Então, olha, as coordenadas geográficas que vocês já aprenderam, ou então vão aprender daqui uns dias, tá certo? Elas são originárias dos estudos de René Descartes, tá? Ela vem da matemática. Então, é uma relação entre as duas disciplinas, entre a matemática e a geografia, tá? Agora, nós vamos, então, analisar aqui, ó, tá? As latitudes e as longitudes, tá? Então, isso aqui vocês já estudaram, né? Ou vão estudar em geografia, tá certo? E aqui nós temos uma atividade para vocês fazerem, ó.
pesquise e registre em graus, porque latitude e longitude a unidade de medida deles é grau, tá? As coordenadas geográficas da cidade onde você mora, tá? Então, vocês podem entrar no Google lá, né, e bater as coordenadas geográficas de Siqueira Campos. Quem é de Quatiguá, bate lá de Quatiguá e vai completar a apostila aí, tá? Depois, a latitude aproximada do Trópico de Câncer. Olha lá. Então, nós temos a latitude aproximada do Trópico de Câncer. Será que se nós pegarmos aqui, nós conseguimos ver? Não, aqui não tem marcação dos graus, né? Mas vocês podem fazer a pesquisa, tá? Mas já está respondido para vocês aí também, ó. É de 23 graus ao norte. A longitude do meridiano de Greenwich é de 0 grau, né? E a latitude aproximada do Trópico de Capricórnio é de 23 graus ao sul, tá? No material de apoio de vocês, vocês têm um jogo da Batalha Naval. Muitos já devem ter jogado, né, trabalhado com a Batalha Naval, outros ainda não, tá? Mas aí nós vamos poder estar fazendo esse joguinho dentro da sala de aula, certo? Então, nós vamos deixar para trabalhar essa parte desse joguinho aqui, tá? Nas nossas aulas, que foram intensificadas, né, nesse mês de agosto. Então, nós vamos ter aula de matemática todos os dias, certo? Já estamos tendo, né? Já começou na semana passada, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, agora, na próxima página, nós temos a representação de pontos no plano. Então, agora, a gente vai para a parte matemática. Então, eu estava dando exemplo, explicando para vocês localização de pontos, né? E agora a gente vem para a nossa parte matemática, da representação dos planos, né, dos pontos no plano cartesiano. Então, quando nós temos um plano cartesiano, nós temos a representação como se fossem retas numéricas, tá certo? Retas numéricas. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, que eu tenho uma reta numérica. Nesta reta numérica, eu tenho o ponto A, o ponto C, o ponto D e o ponto E. E cada reta numérica ela é relacionada a um número. Então, o A, ele está pertencente ao ponto 0 da reta numérica, que é o ponto de origem que nós falamos. O ponto C está pertencente ao ponto de número 2 da reta numérica. A reta numérica ela está graduada de 1 em 1, né? Uma sequência numérica de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E ela é uma semi-reta, né? Ela tem um ponto de início, que é o 0, mas não tem um ponto de fim, por isso que ela tem essa seta aqui, tá bom? Então, aqui nós temos, né, a representação do ponto E está exatamente em cima do ponto de número 7, certo? Na nossa reta numérica. Aí aqui nós temos, né, números associados, mas letras que não têm número. Então, nós temos que identificar. Então, essa reta aqui, por exemplo, ó, a reta do item A, ele começa em 0. Então, o ponto A está no 0, certo? Depois, eu só vou ter aqui na frente o número 30 e 35. Mas se o intervalo deles é de 5 em 5, ó, de 30 para 35, quer dizer que ele vai de 5 em 5. Então, quer dizer que o ponto F, a partir de 0, tem que começar, ó. 0, 5, 10, o ponto F, então, é o 15, não é isso? É o 15, então vocês podem marcar embaixo da apostila de vocês aqui o número 15, tá certo? Depois, continuando, 15, 20, o ponto E, então, vai ser o 25. Aí, aqui na frente, ele pede, ó. Indique o número associado a cada ponto nas retas a seguir. Então, o ponto E é o 25 e o ponto F é o 15, porque essa reta numérica ela foi construída numa sequência de 5 em 5, tá? Depois, no item B, nós temos o ponto 0, que é o M, não é isso? E nós vamos ter aqui, ó, o 80 e o 100 seguidinhos um do outro. Quer dizer, de 80 para 100 eu tenho quantos números? 20. Então, quer dizer que essa reta ela está indo de 20 em 20, tá certo? Então, eu tenho que começar do 0, que é o ponto de partida, o ponto de origem, e aí eu vou 0, 20, o ponto C, então, vai ser o 40, tá certo?
Depois, 40, 60, 80, 100. 120, que é o ponto D, 140, 160, que é o ponto P. E aqui na frente vocês vão marcar, olha lá. Então, o C vai ser o 40, o M, né, que é o ponto de origem, que é o ponto de partida dessa reta, é o 0, o D, que é o 120, e o ponto P, que vai ser o 160. Ok? Como nós determinamos ali na sequência dessa reta que vai de 20 em 20. Tá? Agora, o que mais que ele traz para nós aqui? Então, ele fala para nós marcarmos nessa reta próxima agora os pontos. Então, aqui, olha, de acordo com os números destes pontos, localize-os na reta. Então, nós temos o ponto K, é o número 50, o ponto O é o 140, o R é o 0 e o T é o 190. Então, nós vamos ver que essa reta ela está indo de 20 em 20. Então, olha lá, 0, 20, 40, 60, 80, ela está indo de 20 em 20, ela foi construída de 20 em 20. E aqui, então, nós vamos ter o quê? O ponto K. O ponto K é o número 50, mas 50, ele está aparecendo para nós aqui, ó, 40 e 60. Não, mas ele está exatamente ao meio de 40 e 60. Então, eu tenho que pegar e dividir bem certinho aqui, ó, certo? O meio do 40 e do 60 e colocar um risquinho para representar o 50, que é o ponto K, tá certo? Nessa reta numérica. A gente está trabalhando com a localização dos pontos representados por letras do alfabeto, tá certo? Numa reta numérica, tá? Numa reta numérica. Então, essa reta numérica, ela está na posição horizontal, tá certo? Ela podia estar na posição vertical também? Poderia, tá certo? Qual é a vertical? É de pé, tá? É a reta em pé, tá bom? A horizontal é a deitada. Então, aqui o 50. Depois, o ponto O, e no 140. Ah, o ponto O está aqui, ó. Vendo? Tem o 140 para a gente marcar. O R, o ponto R no 0, que é o início, que é a origem, que está aqui, certo? E o ponto T é o 190, mas o 190 também não apareceu na reta, mas ele está entre o 180 e o 200. Então, eu vou fazer igual eu fiz no ponto K. Vou pegar, vou separar bem no meinho, tá certo? E vou marcar aqui o ponto T. Ok? Tá certo? Então, tá bom. Então, nós acabamos de localizar os pontos em uma reta numerada, tá certo? E então, agora nós vamos estudar o plano, como eu estava falando para vocês. Então, o plano cartesiano, tá? O plano cartesiano, ele apresenta dessa forma para nós. Nós temos assim, ó, a linha que representa para mim aqui a horizontal e a linha que representa a vertical, tá certo? É a mesma coisa que eu tenho, só que agora nós trabalhamos com as coordenadas, tá certo? Quando nós vamos fazer a parte da geografia, as coordenadas não é latitude e longitude? Nós não precisamos de duas orientações para a gente fazer a marcação? Então, aqui no plano cartesiano é a mesma coisa. Só que aqui nós temos dois eixos, tá certo? Nós temos o eixo da horizontal e o eixo da vertical, que são retas numeradas, que são essas retas que nós vimos aqui em cima, ó. Tá certo? São essas retas que nós vimos aqui em cima. Então, nós temos os eixos, né? Que são chamados de eixos das abscissas e eixos das ordenadas. Os eixos das abscissas são essas que ficam aqui na posição horizontal. E eles são chamados também de eixo X, tá certo? Eixo X. Então, os eixos da abscissa é esse eixo aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo essa palavrinha aqui, ó? Abscissas. Tá vendo aqui, ó? Abscissas. Eixo horizontal, também eixo X, tá certo? E nós temos aqui o eixo da vertical, tá certo? Que é chamado também de ordenada, ok? É chamado de ordenada. Esse eixo das ordenadas, ele é representado, tá certo? Pela letra Y. Então, tá aqui, ó.
Tudo na matemática é símbolo, certo, gente? Tudo na matemática é símbolo. Então, aqui nós temos o eixo das ordenadas, tá? Então, aqui vocês podem ver que é um plano, tá? Vocês estão vendo que é uma malha quadriculada, e nessa malha quadriculada nós temos os planos, a localização dos pontos através do plano, tá? Nesta localização dos pontos, nós vamos ter a seguinte situação, tá? Nós vamos ter a seguinte situação. Essa localização dos planos, ela vai representar para nós um par ordenado, tá certo? Um par ordenado. Esse par ordenado, ele é representado através dos quadrantes. Quadrantes vem de quadro, de quadrado. Então, olha, eu tenho 4 quadrantes aqui. Eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá vendo? Nós seguimos sempre os quadrantes em sentido anti-horário, tá certo? Anti-horário, contrário do relógio, tá? Contrário do relógio. Então, anti-horário, tá? Agora, essa representação dos planos que está sendo mostrada para vocês aqui, tá certo? Vai ser trabalhado com vocês, nesse momento, apenas o primeiro quadrante, tá? Apenas o primeiro quadrante vai ser trabalhado com vocês aqui. Ok? O segundo quadrante, o terceiro e o quarto, nós vamos trabalhar apenas no 7º ano. Tá certo? Por quê? Porque aqui envolve números inteiros. O que são números inteiros? São os números negativos. Um estudo que nós vamos dar início apenas no 7º ano. Por enquanto, então, nós vamos continuar trabalhando com o primeiro quadrante, que trabalha com os números naturais. Tá certo? Que são os números positivos que nós já estudamos. Tá bom? Bom, dando continuidade aqui, nós vamos poder perceber o seguinte, ó. Tá? Vamos responder as perguntas aqui. Ele fala para nós, ó, os pontos A, B e C foram marcados no primeiro quadrante. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o A, o B e o C estão no primeiro quadrante. Tá? O ponto D, localizado sobre o eixo Y, tá? Sobre o eixo das ordenadas, não pertence a nenhum quadrante. Ele pertence ao eixo, tá certo? Então, agora vamos trabalhar só o primeiro quadrante, como ele falou. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos uma relação de pontos representados aqui nesse plano cartesiano, no primeiro quadrante, e ele segue um ponto, ele segue uma coordenada de x, olha lá, ó, o x é o número 3 e o y também é o número 3 nesse caso, para o ponto A. Para o ponto C, nós temos 2 do x, 2 da abscissa e 4 da ordenada, tá vendo aqui? Então, nós temos sempre esta ordem, sempre colocando a abscissa primeiro e depois primeiro a abscissa, depois as ordenadas, tá certo? Primeiro o x e depois o y, tá? Seguindo uma ordem alfabética, ok? Então, vamos lá. Respondendo a pergunta aqui, ó. Como podemos indicar a posição exata de um ponto no plano cartesiano? Então, como que nós podemos indicar a posição exata no plano cartesiano? Vamos lá. Quando nós afastamos esse ponto do eixo horizontal e do eixo vertical, não é isso? Quando nós afastamos esse ponto em uma quantidade de unidades, tá certo? Do eixo X e do eixo Y, do eixo das abscissas e do eixo das ordenadas. Vocês viram que eu falei as 3 formas, né? Horizontal, X e abscissa é a mesma coisa, tá? Vertical, Y e ordenada é a mesma coisa também, tá certo? Na página 58, nós temos, tá, uma representação para vocês disso apenas no primeiro quadrante. Então, aqui no primeiro quadrante, vocês vão ver o seguinte, ó, tá? Nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo o tracejado em vermelho e o tracejado em verde, tá? O tracejado em vermelho é a distância que o ponto A tem da horizontal, da abscissa, do eixo
x, tá certo? O tracejado verde é a distância que o ponto A tem da ordenada do eixo y, da vertical. Isso aqui é chamado de par ordenado, ordenado de ordem, ok? Ordenado de ordem. Então, o par ordenado que nós temos aqui, certo? O par ordenado que nós temos aqui, ele é relacionado, tá? Ele é relacionado a esta posição, tá? A posição do ponto. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Para expressar a localização do ponto A, por exemplo, projetamos esse ponto sobre o eixo horizontal e verificamos o quanto ele está afastado da origem O. A origem, como eu falei para vocês, é o zero. Então, o zero é para a abscissa, para o horizontal, e para a ordenada, para o vertical. Ele começa em zero, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, na ordenada. Vamos para a abscissa, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é a origem do plano, é o zero, tá certo? A origem do plano é o zero aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, nós temos o seguinte, tá? Em seguida, projetamos esse ponto sobre o eixo vertical e verificamos o quanto ele está afastado na origem. Ó, também 3 unidades, portanto, expressamos sua localização por meio de um par de números chamados de coordenadas ou par ordenado. Então, olha lá, ele fala assim, o par ordenado, primeiro o eixo x e depois o eixo y. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o ponto A é 3,3, dentro do parêntese, 3 do x, tá certo? E 3 do y, tá? E 3 do y. Então, primeiro o x e depois o y, tá? Aí ele pergunta para nós, qual par de números que expressa a posição de cada um dos pontos B, C e D? Olha lá, o B eu tenho primeiro x, está na direção do quê? Do 4, tá certo? Então, quer dizer que é 4 de x e quanto de y? 2, tá certo? Então, quer dizer que aqui o meu par ordenado, eu coloco a letra B, vocês estão vendo aqui, ó, coloco a letra B e entre parênteses, primeiro o valor de x e depois o valor de y, 4,2, tá certo? E depois o ponto C, vamos ver lá no plano de novo. O ponto C. O ponto C está aqui, ó. Eu tenho 2 de x e 4 de y. Então, eu venho aqui e escrevo, ó, C 2,4. Tá? 2,4. E o ponto D, vamos ver, ele está no eixo. Lembra que ele não pertence a quadrante nenhum? Ele não pertence a quadrante nenhum. Ele está no eixo. Então, aqui, ó, ele está em 2, em cima do 2 do y, e quando ele está em cima do eixo y, quer dizer que o eixo x é o zero, tá certo? Então, é 0,2, 0 de x e 2 de y. Então, tá aqui, ó, 0 de x e 2 de y, tá certo? Então, pessoal, o par ordenado, tá certo? O par ordenado, ele vem trazer para nós uma sequência para que a gente consiga colocar, tá? Para que a gente consiga representar esses números, tá certo? No plano cartesiano, tá bom? Gente, nós vamos dar continuidade, né, a essa matéria lá na nossa sala de aula, tá? Então, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, tá certo? Nós vamos encerrando a nossa aula por aqui e a gente vai fazer os exercícios em sala e a gente acaba retomando nosso conteúdo na sala de aula, tá? Muito obrigado pela participação de vocês.